Boa tarde. Voltamos com a nossa transmissão do terceiro webinar. Nós estamos transmitindo ao vivo da UCDB Virtual, com apoio do PPG Educação. O terceiro webinar, Diálogos sobre múltiplos letramentos e a utilização das TICs na prática pedagógica. Este evento tem por objetivo divulgar, socializar e partilhar pesquisas, estudos, teorias e práticas vividas, experiências e desenvolvidas por pesquisadores, professores e alunos, estudiosos sobre a temática da utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação, na formação de professores e práticas docentes, e suas implicações no contexto educacional. Então, em nome do GTED, nós convidamos a professora Arlinda Canteiro Dorsa. A professora Arlinda é doutora em língua portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2006, mestre em comunicação e letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 2000, especialista em administração em produtividade e qualidade total pela Universidade Católica Dom Bosco, em 1997, especialista em administração e supervisão escolar pela Faculdade de Ciências, Letras e Educação de Presidente Prudente, graduada em Letras com francês pela Faculdade Católica Mato Grosso e graduada em Pedagogia pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Urubupungá. Líder do grupo de pesquisa Patrimônio Cultural, Direito e Diversidade e vice-líder do grupo de pesquisas e estudos em tecnologia educacional e educação à distância, o GTED. Pesquisadora de iniciação científica, PIBIC, professora titular das disciplinas de redação e linguagem forense e monografia jurídica, no curso de Direito. Professora de pós-graduação da EAD-UCDB, membro do Núcleo Docente Estruturante, NDE, e do Conselho do curso de Direito, da UCDB. Professora e vice-coordenadora do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Local, da UCDB, é editora da revista Interações, Revista Internacional de Desenvolvimento Local, do Programa de Mestrado da UCDB, tem experiência na área de educação à distância, redação forense, metodologia científica, redação científica e análise crítica do discurso, com ênfase nos seguintes temas: linguagem acadêmica, cultura, comunidades virtuais, diversidade de linguagens. Também convidamos o professor Ruberval Franco Maciel. Professor Ruberval é doutor em estudos linguísticos e literários pela Universidade de São Paulo, com doutorado sanduíche na Universidade de Manitoba, no Canadá. Mestre em linguística aplicada pela University of Reading, na Inglaterra. Graduado em letras, bacharel em tradutor e intérprete pela Uniderp, atualmente é professor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e pesquisador externo associado do Centro de Globalização de Estudos Culturais da Universidade de Manitoba, no Canadá. Presidente da ALAB, Associação de Linguística Aplicada do Brasil, biênio 2014-2015. Foi presidente fundador da Associação dos Professores de Língua Inglesa do Estado de Mato Grosso do Sul. Foi avaliador do Plano Nacional do Livro Didático de Língua Inglesa, integrante do GT, assessor do MEC para elaboração do documento para a Base Nacional Comum para a Educação Básica e coautor do caderno para a área de linguagens do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Coordena o convênio interinstitucional Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e Universidade de Toronto, no Canadá. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em linguagem aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: linguística aplicada, políticas públicas para o ensino, novos letramentos, multiletramentos, letramentos críticos e formação de professores. Quem fará a mediação dessa mesa redonda será a professora Maísa Brum. Daqui a alguns instantes, e ela explicará a dinâmica da mesa após a apresentação dos professores Arlinda e Ruberval.
Podemos, né? Nós gostaríamos de conversar, eu quero cumprimentar meu amigo Ruberval, é a oportunidade de estar aqui no terceiro webinar e trazermos alguns pontos importantes de discussão sobre a linguagem. E nesse momento o tema que eu gostaria de abordar é a questão da interação comunicativa nos ambientes virtuais sobre a ótica da teoria da polidez. É interessante que ao trazer à tona essa discussão, nós começamos a nos ver e surge talvez um questionamento maior, exatamente voltado à questão das relações pessoais. Como estão as nossas relações nessa pleiade dos avanços da tecnologia, da exploração dos espaços existentes dentro da rede, o fortalecimento da afirmação dos ambientes voltados aos relacionamentos, e surge exatamente a questão, nesse mundo que estamos vivendo, como estão essas relações? Será que há por parte de nós, normalmente eu perguntaria, uma visão das imensas probabilidades que essas relações interpessoais podem produzir, podem causar, ou se cada um de nós tem consciência de como nós a utilizamos? Para essa discussão, eu trouxe, na verdade, retomei o pensamento de dois autores, o Goffman e o Brown e Levison, que tratam da questão da polidez virtual. E é interessante que quando a gente discute essa questão, vem em primeiro lugar a preocupação da questão da interação e o papel nosso, da nossa face. Qual é a nossa identidade no momento que nós nos comunicamos? E o que fica bem claro? Se nós discutimos a questão das regras de polidez, e o Brown e Levison, eles retomaram os estudos de Goffman com relação a essa comunicação, e que a gente chamaria até de uma postura virtual. É interessante a gente pensar que quando esses pensadores trouxeram essa discussão à tona, eles pensavam numa discussão em ambiente presencial, não é verdade, Ruberval? E pensava exatamente face a face quais são as nossas reações. E hoje nós conseguimos retomar esse pensamento dos autores, levando para um ambiente virtual. E aí dois pontos tácitos ficam claríssimos nessa discussão. Primeiro, quais são as regras de comunicação que as pessoas utilizam ao se comunicar? E quando nós falamos dessa comunicação, eu posso falar do uso do WhatsApp hoje, né, que é o mais comum, e aqui hoje, no nosso evento, nós estamos utilizando direto, é o Facebook, são os fóruns de discussões. E eu não sei qual na verdade, até a posição das pessoas que estão nos acompanhando hoje e do meu amigo Ruberval, da gente pensar como é que as pessoas estão se projetando nesse ambiente, né? Será que realmente há uma preocupação, que a gente sabe que isso é muito claro, do papel que cada um de nós representando, portanto, o contexto, quem sou eu, aonde estou, com quem eu falo, isso deve ficar muito claro, mas pensar o seguinte: será que por parte das pessoas há sempre uma preocupação com a repercussão social da sua fala, da sua identidade? Essa identidade é única, é a verdadeira dele? Ou é uma identidade paralela que a pessoa vai ao longo da sua discussão, da sua projeção em determinados ambientes, elas vêm se colocando. E é interessante, que recursos as pessoas têm mais utilizados? A gente observa que são os recursos imagéticos, os emotion, né? E muitas vezes determinados recursos linguísticos. Sobre isso eu faço até uma reflexão, porque pertenço a vários grupos de conversas no WhatsApp, e eu percebo e fico muitas vezes no papel de analista, talvez pela minha área de linguagem, de um grupo que eu tenho, direto de professores, como que determinadas pessoas, elas estão no grupo invisíveis. E eu fico pensando, como é que elas se sentem
Que sentimento vem a elas quando elas postam algo e elas esperam, porque eu me coloco ao outro. Mas será que o outro me vê nesse momento que eu quero partilhar, que eu quero trazer uma informação? E a gente observa como determinadas pessoas nesses grupos são consideradas invisíveis, né? E você percebe que a conversa corre com quem tem interesse. Quer dizer, eu vejo que hoje, até retomando a questão até das funções de linguagem, como que a questão da função da intencionalidade é fortíssima nas pessoas quando elas se comunicam, né? Essa questão da construção de imagem, eu vejo que tem tudo a ver com a linha e com a conduta que todos nós, enquanto usuários, queremos passar nos determinados grupos que nós fazemos parte. E isso inclui desde determinadas inserções de fotos, o uso de determinadas frases, os pontos de vista, muitas vezes a postura linguística que nós temos, né? E dentro da visão do Brau e do Levinson, e olha que é retomado, se nós pararmos para pensar, eles tiveram esse pensamento em 1987, e como esse pensamento deles a gente pode hoje trazer como uma atualidade, né? E eles diziam o seguinte: no momento da comunicação, duas visões ocorrem simultaneamente. Porque as pessoas, ao se comunicar, elas tentam cooperar e esperam, de outro lado, a cooperação dos outros. E, de um lado, exatamente, eles expõem a própria face. E o momento que eles expõem essa face, nesse aguardo da reação ou da comunicação do outro, você expõe a sua face. E exatamente é nesse momento que dois aspectos levantados pelos autores se torna muito claro. Primeiro, é a face negativa. Ou seja, será que eu estou entrando num território que é exatamente meu, particular? Ou eu me vejo que o outro, aquele a quem eu destino a mensagem, está entrando numa área que eu considero particular, é minha, e eu não gostaria que fosse invadida e foi invadida? E o aspecto positivo de quanto essas comunicações nas determinadas ferramentas, a gente percebe que as imagens podem valorizar as pessoas com quem eu converso, valorizar a própria pessoa, na verdade, né? Então, essa questão da construção da imagem pública, e é bom que fique claro, porque ao retomar essa teoria da polidez e tentar, a partir de novos estudos, isso eu estou aprofundando mais, e assim, houve um interesse particular de voltar essa teoria. Eu falo que muitas vezes a gente tem que pensar, o que são, na verdade, o que é a teoria da polidez? É todo o conjunto de estratégias que são utilizadas na nossa fala para que eu me comunique sem que cause nenhum tipo de conflito. Aí vem a pergunta, será que o que a gente tem visto hoje é um questionamento nos Facebooks, nos grupos principalmente em grupos de WhatsApp familiares, as pessoas estão preocupadas com isso? Elas estão preocupadas realmente em não causar nenhum tipo de comunicação conflitiva? É algo que fica aí para a nossa discussão. Então vamos lembrar, retomar aqui algumas concepções que os dois autores, retomando a fala de Goffman, da fala como um ato social, eles trazem bem claro 3 fatores. O primeiro, o poder relativo do ouvinte sobre o falante. Então, cada um de nós tem que ter consciência do poder que nós temos ao falar com alguém, principalmente em ambientes virtuais. Segundo, esse poder, será que me permite, nessa convivência virtual, perceber até que ponto há um distanciamento social ou grau de familiaridade que pode e deve existir entre os interlocutores? Segundo, qual é o grau de imposição que é colocado num ato comunicativo? Então, dentro desse aspecto, talvez fique aqui uma reflexão maior e bem importante, nessa quase que uma fala final, que muitas vezes nós temos que rever o quê?
que a questão da informalidade ou da formalidade ao nos comunicar nesses ambientes deve levar em conta, em primeiro lugar, a nossa posição discursiva. Quem somos nós, aonde estamos, com quem estamos falando, o que devemos e o que não devemos falar. Segundo, a gente sabe que entra em jogo muito a questão da faixa etária e os determinados grupos. E daí que muitas vezes, ao tentar, e a gente vê muito isso em grupos do WhatsApp, familiares, que há pessoas de faixa etária diferente, como que os jovens eles ficam muito mais na expectativa de ouvir as falas do que se comunicar. E talvez a gente tenha que fazer, na verdade, um outro olhar. Qual é o nosso olhar, né, nesse momento, enquanto se nós estivermos participando de um grupo, e aí nos colocamos enquanto professores, e que a gente faz questão para se interagir bem com os alunos, né, de participar de um grupo, né, de discussão deles, da questão até da nossa postura, e até que ponto que nós temos que diminuir aquele, entre aspas, poder docente e poder interagir dentro de um mesmo prisma. E daí eu deixo aqui, talvez, as últimas reflexões, para que a gente possa abrir depois uma discussão, que é a questão da competência comunicativa. Então, nesses ambientes, a questão do comportamento verbal, ele parte de uma necessidade de primeiro, observar o ambiente, o espaço temporal que eu estou, a finalidade que os participantes têm da comunicação, e aí entra algo que antigamente, vamos falar, há 20 anos, ninguém discutia a questão da competência linguístico-digital, é a gente pensar que nessa competência linguística digital, a palavra mais importante chama-se convivência virtual. E se eu trago dentro desta convivência a preocupação com a teoria, eu retomo a teoria da polidez, eu retomo a fala de Goffman com relação a qual é a estratégia da minha face, o que é que eu quero demonstrar, que imagem eu quero produzir nas pessoas, e a gente sempre está preocupado com isso, com certeza diminuirá em muito os entraves de comunicação. Então, para isso, nós temos que pensar o seguinte: ao utilizar esses atos de linguagem, o que é considerado ameaçador para uma face negativa de um emissor, né? Falsas promessas, empenharmos-nos com algo que nós não vamos dar conta, falarmos sempre em cumprir algo em futuro distante, né? E o que seria um ato ameaçador da face positiva? As desculpas, as autocríticas, a autocrítica, eu acho isso deprimente. Muitas vezes a pessoa vai fazer uma palestra ou está num grupo e fica o tempo todo se desculpando, né? Isso é um ato ameaçador negativo. E o que é ameaçador negativo para o destinatário? E aí entra a questão da convivência virtual. Quantas pessoas dizem, eu sou super sincera, e nessa super sinceridade, elas usam de ironias, elas agridem com meias palavras ou com implicitamente, né, dizem o que não dizem explicitamente, com tipo de refutações, de críticas. Então, acredito que se nós tivermos todo esse olhar, e aí eu retomo uma autora, duas autoras nacionais fortíssimas que trabalham a questão do texto, que é a Koch e a Bentes, quando elas chamam que a polidez, ela é forjada a meios de práticas sociais. Ou seja, é preciso que nós entendamos o contexto do comportamento, de comportamentos das faixas dos usuários e principalmente da idade, para que a gente possa buscar a construção da polidez. Eu acho que se nós refletirmos sobre esses aspectos, com certeza vai ficar claro aqui uma palavra: a necessidade de uma convivência comunicativa virtual. Muito obrigada. Devolvo a palavra ao meu colega agora, né, o Ruberval, né? Muito obrigado. Bom, eu agradeço ao convite da professora Cristina, organizadora do evento,
e também a possibilidade de interagir com a professora Arlinda, colega de trabalho de muito tempo, né? De outras épocas. Então, o convite que foi feito sobre letramentos, e eu vou falar do que eu tenho trabalhado especificamente sobre isso. O título, então, ficou Multiletramentos em Ambientes Virtuais, Possibilidades e Desafios. Então, eu vou fazer um recorte sobre do que nós estamos falando sobre multiletramentos. Essa é uma área que tem despertado interesse na academia. Ela é relativamente nova no Brasil, isso já tem acontecido em outros lugares, desde 1996, a partir de um grupo chamado de Nova Londres, nos Estados Unidos, que se reuniram para pensar a educação para o século XXI. Por questões de tempo, eu vou fazer um recorte de alguns autores, como Coupe Calantes, que foram alguns dos precursores dos multiletramentos internacionalmente, e alguns nacionais, como Rojo, como Montemor, alguns grupos, principalmente da Unicamp de São Paulo e da USP, que hoje em dia tem muitas pesquisas nessa área. Então, começando sobre a pedagogia dos multiletramentos, mais especificamente, o que muda em relação à questão dos letramentos? Acho que só para definir um pouco a conversa inicial do que nós estamos falando de multiletramentos e o que isso difere um pouco da perspectiva de letramentos que já trabalhavam em outras épocas, né? De uma certa maneira, eu acho que a gente está ampliando a possibilidade de falar de construção de sentidos, né? Esse é um estudo que já vem há muito tempo, desde a época dos estudos sobre alfabetização, que tinha um foco mais específico na aquisição da leitura e da escrita. Depois, uns estudos que falam sobre letramento, trabalhando mais letramento com prática social, trazendo isso mais para o contexto dos alunos. E a perspectiva dos multiletramentos, que vê uma perspectiva talvez mais ampla de construir sentido. E com o meio digital, isso quando começou lá com esse grupo que eu mencionei há pouco em Nova Londres, havia uma preocupação com o digital, porque nós estamos falando isso em 1996, que não tinha todo esse boom do digital que nós temos hoje em dia. Como a professora Alina falou, essas preocupações que ela mencionou há pouco talvez não fosse um foco de um grupo naquela época. Mas isso serviu de base para a gente ampliar a possibilidade de construção de sentido e a perspectiva do contexto digital nos faz rever concepções de texto, de autoria, de quem escreve. Eu acho que as nossas falas têm muito a ver uma com a outra, e eu acho que essa noção de que é o texto dentro do contexto digital, né? A própria noção de texto, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa pedagogia dos multiletramentos. Então, quando esse grupo se reuniu, desse grupo da Nova Londres nos Estados Unidos, naquela época, e não eram grupos americanos, eram grupos de pessoas da Austrália, dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Canadá e alguns outros lugares, que tinham visões diferentes sobre educação. Alguns trabalhavam com semiótica, ou trabalhavam com questões feministas, ou trabalhavam em questão crítica. Então, acho que isso foi interessante para cunhar esse termo multiletramentos, porque eles começaram a olhar o texto de uma perspectiva diferente. Começaram, cada um dentro da sua especificidade, começou a olhar o texto com um olhar um pouco diferenciado. Então, 3 questões esse grupo tinha em mente naquela época. O primeiro era como ressignificar letramentos para o século XXI, né, como mencionei agora há pouco. Então, trazendo esses estudos que já tinham sido feitos e esses outros letramentos que fazem parte hoje em dia, como é que eles ficam na escola, por exemplo, né? Uma outra questão que eles estavam preocupados são as rápidas mudanças no nosso cotidiano em função da globalização e em função da digitalidade. E que a escola precisava e que precisa ainda dar conta desses outros, trazer isso para a sala de aula, por exemplo, né? Tinha um outro contexto que é a diversidade social, que tinha muito naqueles contextos. Eram países que tinham muitos problemas de diversidade, como todos os outros têm também, mas isso era muito latente, por exemplo, grupos que iam para a rua, que disputavam questões de poder em relação... e a escola, de uma certa maneira, ficava um pouco além disso, porque ficava mais preocupada com determinado currículo prescritivo já. Então, essa era uma necessidade inicial quando se começou a falar de multiletramentos lá fora. Eu acho que os estudos de mídia também vêm contribuir muito sobre isso, né? Sobre
Eu acho que nós somos, eu sou linguista aplicado, né? Você se define, eu acho, como linguista, mas a gente tem coisas, quando a gente começa a estudar essas questões, ou da perspectiva da educação, nós temos que buscar em outros olhares. Eu acho que os estudos de mídia, eles, essa visão mais interdisciplinar ou transdisciplinar, para começar a olhar esse fenômeno de uma maneira mais ampla, né? Porque eu acho uma perspectiva interessante. Eu vou mencionar a Santaella também, eu acho interessante, embora ela não seja não é uma pesquisadora que fala sobre multiletramentos, mas eu acho que vem contribuir para essa discussão desses outros espaços, né, que precisamos validá-los em sala de aula. Ela menciona dos espaços hiperconectados, dos hiperlugares, dos múltiplos espaços em um mesmo espaço, e que tudo isso desafia os sentidos da localização e da permanência na educação, né? Vários autores vêm falando sobre mentes conectadas, sociedade em rede, inteligência coletiva, inteligências fluídas. Nossa, muita coisa, Então, e como é que a gente trabalha com essas questões para a sala de aula? Nessa capacidade de encontrar o significado nessa confusão, né? De uma certa maneira, confusão de uma maneira positiva. Então, uma das características dos multiletramentos, eu acho que já trazendo para as questões do digitais também, são que eles são interativos, né? Que eles são colaborativos, né? Isso não era uma preocupação que eu mencionei daquele grupo lá inicial, mas os estudos hoje em dia já estão começando, aliás, já abordam essas questões. Rochiane Rojo, em 2013, por exemplo, já menciona algumas das características, como mencionando que os multiletramentos, eles fraturam e transgridem as relações de poder estabelecidas. Isso a gente vê hoje em dia nas questões das políticas, por exemplo, ou das pessoas postando um texto e depois ela não é mais dona daquele texto, alguém remixa aquele texto ou dá uma resposta daquele texto. Então, essa transgressão desse direito de autoria, né? E ela menciona que hoje nós temos novas éticas e novas estéticas. Novas éticas porque nós tínhamos um período em que nós escrevíamos um texto escrito e nós tínhamos uma autoria desse texto. Quando nós temos um texto virtual, dentro de um contexto virtual, por exemplo, a gente já não tem mais esse poder de controle, enfim, e eu acho que essa é uma das questões que ela menciona dessa transgressão das regras estabelecidas em relação à questão da propriedade, né? Isso em vários contextos. E aí ela também menciona Canclinian, que eu acho que é um autor interessante para falar sobre cultura. Ele fala da questão do híbrido, da questão do mestiço, em relação às culturas, né? Dessa mistura, tudo. E isso acho que faz todo sentido quando a gente fala de cultura digital, né? Que é toda uma mistura de texto dentro desse contexto. E o que talvez esse grupo de lá de fora que eu mencionei dos multiletramentos traz, então, em relação à construção de sentido. Então, quando a gente fala de multiletramentos, talvez a palavra de ordem aqui palavra de ordem parece uma palavra que não faz sentido com esse contexto que eu mencionei, uma palavra importante, né? Seja construção de sentido. Então, esse grupo, ele dividiu o texto em 6 designs. Então, os designs é como se fosse uma gramática, né? Ele dividiu o texto em 5 designs. O design visual, o design do áudio, o espacial, o gestual e o multimodal. Então, ele começou, nós tínhamos a noção de texto, o texto é impresso, por exemplo. Texto é aquilo que a gente lê da esquerda para a direita, de cima para baixo, por exemplo, da nossa concepção, né? Se você tivesse no contexto árabe, por exemplo, talvez não seria essa ordem que você ia seguir, da esquerda para a direita, de cima para baixo, ou no contexto oriental, mas essa era a noção de texto que nós tínhamos. E eles começaram a prestar atenção em outras questões de construção de sentido, uma deles é o áudio. Então, o áudio como um texto. Quando a gente fala do áudio, às vezes as pessoas confundem a linguagem oral e não é isso. A linguagem oral faz parte do design linguístico. O áudio, eles começaram a prestar atenção no texto digital, por exemplo, quando você tem uma propaganda. Ou quando você assiste um filme de ação, por exemplo, quando está assistindo o Indiana Jones. Então, para ele construir aquela sequência de narrativa no Indiana Jones, para chamar a atenção de quem está assistindo, ele vai usar uma música mais alta. Depois ele precisa baixar um pouco a adrenalina desse que está assistindo. Ele vai colocar uma música mais calma, depois coloca mais alta novamente. Ou quando você está assistindo uma propaganda, por exemplo, para criança, é um tipo de efeito sonoro específico para aquilo. Ou quando ele está um filme romântico, por exemplo, ele vai ter
uma estrutura de design. Então, só mencionando, então esse é o primeiro design, então entender o áudio como um texto. O segundo é o visual, né, que tem a ver com o uso de cores, porque em tal propaganda eu uso vermelho, eu uso amarelo, ou qual que é a cor apropriada por tal propaganda, por exemplo. Isso é questão do visual, né? Tem uma relação. E tem toda a relação com a semiótica, né? Inclusive tem um autor chamado Kress, que criou um conceito, uma gramática do letramento visual, que começou a organizar como é que as coisas são organizadas, por exemplo, numa propaganda, o que você coloca à direita, o que você coloca à esquerda, o que você coloca ao fundo, por exemplo, como é que você dá mais atenção no quem está na frente, quem está atrás. Então isso, por exemplo, a propaganda já fazia isso de uma certa maneira. Esse é o segundo design, que é o design visual. Então a seleção de ângulos, a seleção de zoom, por exemplo. Se você tem uma notícia de jornal, uma notícia sensacionalista, por exemplo, alguém foi atropelado, ele não vai tirar uma foto daquele ângulo maior, ele vai lá e tira uma foto, faz um zoom naquele contexto mais específico. E com isso ele quer criar. Então isso é texto, isso é construção de sentido que a gente até então, dentro de outros letramentos, por exemplo, não prestava muita atenção. O outro é a questão do espacial. O espacial é um texto, por exemplo, como nós estamos aqui, isso é um texto, significa que isso é uma entrevista, por exemplo, numa entrevista as pessoas estão sentadas, tem uma câmera, tem toda uma disposição física, né? Uma sala de aula, quando você assiste, olha, essa é uma sala mais tradicional, essa é uma sala que eles estão mais colaborando. Isso tudo depende de como esse arranjo acontece, por exemplo, no supermercado, enfim. Isso também acontece dentro do digital, né? Como é que você aloca as questões dentro desse espaço. O outro é a questão gestual, né? Que é a linguagem do corpo, o corpo fala, enfim, tem muitas pesquisas que já falavam sobre essa linguagem do corpo, mas não isso de uma perspectiva dos multiletramentos. O gestual, a questão da sensualidade, uma questão, você está falando uma coisa, mas o teu gesto está dizendo o outro, por exemplo, você está falando uma coisa, você fala, isso é da boca para fora, porque parece que você está falando, você não está se expressando, você não está vendendo essa ideia, por exemplo, desse gestual. E o multimodal, que é o outro. Então, isso foi eu acho que uma das coisas que foi interessante que esse grupo criou. Então, dividiu o texto em 5. Então, aqui, novamente, e o linguístico, que eu não mencionei, o linguístico que a gente já trabalha, né? Como é que você organiza determinada frase para ter um efeito de sentido? Qual o efeito locucionário disso? Desde a linguagem oral, por exemplo, se eu estou te elogiando, como é que eu vou construir o texto? Né? Ele vai aparecer vários adjetivos, ele vai aparecer vários advérbios, isso faz parte do design linguístico. Então, ele criou essa multimodalidade para os alunos ou quem trabalha com construção de sentido começar a prestar atenção disso de uma maneira mais ampla. Isso em outras áreas já se fazia, por exemplo, jornalismo já presta atenção nisso, a publicidade presta atenção nisso, mas nós, professores de línguas, por exemplo, a gente não prestava atenção muito nisso como um texto. E essa é uma articulação deles. E tem um autor chamado Lenke, que é uma das pessoas interessantes também para trabalhar, para estudar sobre questão de sentido. Ele menciona uma frase no livro da Arrojo, vou ler o trechinho. Nós não ensinamos os alunos a integrar nem mesmo desenhos e diagramas à sua escrita, quanto menos imagens fotográficas de arquivos, videoclipes, efeitos sonoros, voz em áudio, música, animação ou representações mais especializadas. Então, essa é uma das coisas que a gente faz às vezes, mas isso não é um foco principal. E dentro dessa questão dos multiletramentos, essa é uma preocupação também. Não é, então, o texto impresso, o design linguístico, ele é importante, mas esses outros designs começam a ser importantes dentro desse contexto, porque os alunos produzem isso. Os alunos fazem isso de forma às vezes aleatória, mas quando trabalham uma leitura mais crítica do texto, a gente trabalha com leitura crítica. Você é uma das especialistas que trabalha com análise crítica do discurso, né? Você trabalha com os marcadores, enfim, você vai identificar ali, tem toda uma estrutura tridimensional, por exemplo, para analisar um texto da análise crítica do discurso. Agora, dentro do digital também, a gente, como você mencionou, a teoria do curso, de outras questões, começam a trazer essas teorias e incorporar esses outros elementos. Novo contexto, né? Como é que eu olho isso de forma mais crítica? Né? Como é que eu considero essas questões para a sala de aula? Então, essas eu acho que são algumas coisas que são talvez novas no contexto. Vários colegas já começaram a pesquisar sobre isso, sobre vários contextos. Então,
finalizando essa parte do design, o design é uma palavra importante porque ela significa uma gramática, né? Como é que isso é articulado, como que o visual, como que o gestual, como que o áudio, como que o linguístico é organizado para ter um efeito de sentido. E como é que eu leio isso? Não só leio, como produzo, porque os alunos produzem isso, os alunos produzem essas narrativas. Agora, quando os alunos conhecem mais essa metalinguagem dessa narrativa, desses design, eles produzem textos muito mais conscientes, né? E tem um efeito de sentido interessante, eu acho. Então, a noção de design é a criação de sentido, é uma aplicação criativa de recursos existentes, né, para o significado na negociação de ocasiões em constante mudança em função da necessidade de comunicação. Então, a gente não está inventando a roda de uma certa maneira, não, mas a gente está retomando e ampliando, né, o olhar para essas questões. E aí eles criaram uma pedagogia chamada Pedagogia dos Multiletramentos. Grosso modo, vou dizer aqui só 3 passos de uma pedagogia dos multiletramentos. Eles trabalham com recursos disponíveis, que a gente chama de Available Design. Tem um segundo passo da aula, que é um processo de design, quando você trabalha aquilo. E um terceiro passo, que é o redesign, que é o resultado daquilo. Vou dar só um exemplo de como é que isso eu fiz, por exemplo, numa aula minha. Os alunos tinham que leram vários textos durante a disciplina, e eles tinham que apresentar. Então, eles leram os textos. Não, em português. Poderia ser em qualquer disciplina. Então, eles leram esses textos durante a aula. Então, isso é um recurso disponível. Pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser a música, aquilo que você traz para a sala de aula. A gente discutiu esses textos, esse texto foi discutido durante um mês, por exemplo, né? Vários textos, e depois eles tinham que mostrar uma produção disso. E aí eu dei opção, alguns fizeram pequenos vídeos, outros colocaram, então eles tinham lá 5 textos, e eles tinham que transformar aqueles textos em narrativa de 5 minutos, 3 minutos. Como se fosse um jornal. Como se fosse uma sequência narrativa. Então, essa era uma noção de ter autoria, por exemplo. A ideia, assim, eu já ensinei os designs. Então, agora, eles tinham que aplicar isso na prática, né? Então, era um desafio, assim, de pegar 5 textos, fazer uma sequência dessa narrativa, então, qual que é o primeiro texto, qual que é o segundo, qual que é o terceiro, é eles que decidiam isso. E tinha que ser legendado, e tinha que ter um fundo, o fundo tinha que ver com a legenda, né? E tinha que ter áudio também. Então, então, o que seria um texto coerente dentro desse contexto? Dentro de um outro contexto do impresso, por exemplo, um texto coerente e coesivo quando você tem marcadores do discurso e você tem uma sequência ali. Então, o que é um texto coerente dentro do digital, né? É quando está você tem a harmonia, digamos assim, desse evento. Você tem uma música que tem a ver com com aquele tema, com aquilo que está trabalhando. Essa é uma sequência, por exemplo. Então, aí passa do conceito de cópia, eu dei um exemplo, existem vários exemplos que a gente vem fazendo sobre isso. Então, desde um discurso, um recurso disponível, que pode ser um texto, passa um processo de designing, e aí isso vira um redesign, que é um redesenho daquele texto inicial. Se eu jogar isso na internet, ele fica de novo um recurso disponível que alguém pode levar para a sala de aula, discutir e transformar dentro de um outro contexto. Sai um texto que vai sair um novo texto. Novo texto. Então, essa ideia de autoria é muito presente dentro desse contexto. Porque as pessoas às vezes falam assim, mas da minha época era bom, pelo menos naquela época as pessoas copiavam, sabe? Eu vejo muitos professores ainda falando disso. Dentro dessa pedagogia, não, você trabalha sempre com uma recriação. E sempre a questão de autoria, nunca vai ser igual, nunca vai ser a cópia, eles chamam de representação e recontextualização desse contexto. Só para finalizar, existe várias outras questões sobre essa pedagogia dos multiletramentos, por questão de tempo eu não vou abordar aqui. Quais são os desafios, talvez, isso, né, que nós temos com isso? E quais são as possibilidades? Um dos desafios que eu aponto com base em Lenk, tem que estar nesse material da Roxane Rojo também, ela fala, um dos desafios de trabalhar com os multiletramentos que nós temos hoje 2 paradigmas em disputa, ou 2 paradigmas coexistindo. O primeiro é a aprendizagem curricular, que é o currículo da escola, né, que chama aqueles que assumem que alguém decide o que precisa saber e projeta para que você aprenda tudo em uma certa de ordem fixa, cronológica. E o segundo é a aprendizagem interativa, né, que tem a ver com esse. Então, você tem o tradicional, de uma certa maneira, o convencional, e
e esse modo interativo ou colaborativo dentro desse contexto. Eu acho que ainda a escola também não precisa ter um laboratório tão potente para trabalhar com as questões de multiletramento. Isso pode ser desde celular ou mesmo, não precisa ter necessariamente o digital, mas o digital é muito presente dentro desse contexto. E as possibilidades, para finalizar, eu acho que é reconhecimento de modos de representações múltiplas, que não é só o texto impresso, né? Múltiplas interpretações também, que não é só aquilo que o autor quis dizer, por exemplo, né? Mudança de letramento como forma estática para descrever outras formas de letramento, né? Uma mudança na postura do professor para uma visão mais horizontalizada, né? Eu acho que é desaprender, eu gosto desse contexto, desaprender privilégios. Desaprender privilégio de ensinar, sabe? Nós fomos formados que nós tínhamos que ensinar assim, né? E agora nós temos que desaprender muita coisa que a gente aprendeu, né? Aprender com os alunos, trabalhar com as incertezas e eu acho que pedagogias rizomáticas também eu acho que são interessantes nesse contexto de multiletramentos. Eu acho uma área interessante, tem muitas coisas para discutir sobre isso. Esse é um recorte que eu estou fazendo aqui. O ano passado nós lançamos um livro que se chama Letramentos em Terra de Paulo Freire, que a gente tem compilado vários trabalhos que têm sido feitos nessa área da ressignificação dessas teorias. A gente não está aplicando as teorias, né, lá de fora, né? Mas ressignificando isso para o nosso contexto brasileiro. Muito legal. Nossa. Olá, boa tarde. Eu sou Maísa Brum e sou mediadora dessa mesa. Tenho o prazer de mediar, então, os professores Arlinda e Ruberval. Então, vamos abrir agora para as discussões, as perguntas dos nossos participantes, e vocês podem continuar mandando perguntas. Vamos começar com você, professora Arlinda. É a pergunta da professora Cristina. Você acredita que a teoria da polidez é mais ou menos evidenciada no discurso mediado pelas tecnologias da informação e comunicação? Cristina, na verdade, eu acho que se nós retomamos essa questão da teoria da polidez, eu não digo que ela pode ou não ser evidenciada, e aqui eu até aproveito uma fala há pouco do Ruberval, quando traz essas questões das diferentes linguagens, né? Porque hoje, mais do que nunca, na linguagem utilizada no WhatsApp, no fórum, nos Facebook, vocês estão vendo como que as pessoas conseguem utilizar a não verbal, seja pelas expressões utilizadas, cada vez se reinventam outras e se criam, né? Cria, recria, como as pessoas estão conseguindo recriar até expressões linguísticas que até então, na linguagem presencial, nós não utilizávamos. Então, hoje eu vejo, vou dar um exemplo claro, da questão que não tinha na linguagem presencial. Mas se você recebe um e-mail de um aluno, por exemplo, você está atendendo uma orientação e você recebe um e-mail que até o assunto já vem em caixa alta, cheio de exclamação. E se esse pedido vem com uma linguagem formal, ou retomando algo que você não entregou, ou um trabalho, ou uma correção, você já toma isso como uma ameaça à sua face. Eu duvido que alguém não sinta isso, né? Se alguém vem, escreve numa mensagem no fórum, vem normal com a linguagem, daqui a pouco ela passa para a caixa alta, ou faz algum tipo de imagem, então eu vejo que hoje a utilização das diferentes linguagens, ela não é mais só um desafio na questão virtual, ela é uma realidade. E eu nunca vi tanta criatividade nessa área. Quer dizer, determinados aspectos que na linguagem presencial, na linguagem coloquial, nós tínhamos como comum, nós estamos descobrindo hoje novas oportunidades de linguagem, positivas e negativas. Não sei se eu te respondi, mas estamos aí.
Uma pergunta para o professor Ruberval. Professor, posso entender o multiletramento digital como uma vertente dos estudos sobre a literacia digital? É pergunta da Emanuela, de Anápolis. Então, tem algumas questões relacionadas à questão do letramento digital, também dos multiletramentos. Só que esse recorte que eu fiz, eu acho, ele trabalha com a noção de construção de sentido, trabalhando com a questão do digital. Como é que o sentido é produzido dentro do digital? Ele tem interfaces, tem coisas que alguns autores cunham determinados termos. Esse, por exemplo, de multiletramentos que eu mencionei, é de um grupo que veio dos Estados Unidos, que tem ressignificado aqui no Brasil por outros contextos. Outros pesquisadores, eu também prefiro usar o termo letramentos no plural, porque aí dá a ideia de que nós não estamos falando só de uma perspectiva, sabe? Parece que você tem um determinado grupo e depois ficam aquelas disputas de grupo do letramento tal com letramento outro. Então, eu gosto do conceito de letramentos, que você pode tanto usar o que, por exemplo, já tem sido trabalhado nesse contexto que você mencionou, quanto o que esses novos estudos, ou que pode ser novo para esse outro, como esse outro pode ser novo para a questão dos multiletramentos. Eu acho que eles se complementam, né? Não são a mesma coisa, porque cada um vem falando com uns enfoques específicos. Mas eu acho que esses estudos, eles vêm se complementar, né? Vêm mostrar que precisamos olhar para o texto, para a forma de produção de sentido, onde produzimos sentido, né? Quem produz sentido, com que propósito produz sentido dentro desse contexto do digital. Ainda para o professor Ruberval e ainda sobre multiletramentos, professor Ruberval, os multiletramentos podem ser uma desconstrução do tradicional para a inovação do processo de ensino-aprendizagem? É uma pergunta do Stefano. Então, eu não acho que ele é uma desconstrução do tradicional, ele vem talvez ampliar a possibilidade de olhar. Porque quando eu mencionei do 5 design, que é do linguístico, do visual, do gestual, da imagem e do multiletramento, que é todos eles, um deles é o linguístico. Então, o linguístico já tinha sido usado de uma outra maneira. As pessoas já olhavam para o linguístico, seja da forma oral, seja da forma escrita. Isso vem só ampliar a perspectiva de olhar a forma de construção de sentido. Mesmo porque, se você falar de multiletramentos, desde a época das culturas ágrafas já havia multiletramentos. Quando as pessoas desenhavam nas cavernas, por exemplo, aquilo já era multiletramento, que eles estavam construindo narrativas de uma outra maneira. Quando determinadas comunidades indígenas, por exemplo, representam a luta através de uma dança, aquilo também já é multiletramento, né? Então, multiletramento talvez seja esse contexto mais amplo de letramentos no plural e que vem ampliar essa noção do texto impresso, porque nós ficamos muito tempo preocupados com o texto impresso, que é importante, que é válido, que precisa ser trabalhado, mas vem mostrar que posso representar outras formas e preciso validar outras formas de avaliar, de produzir sentidos na escola. Uma pergunta da Emanuela e é para os dois. Professores, vocês acreditam que precisamos de uma formação docente com um currículo que envolva as tecnologias? Opa. Pergunta provocadora. E ainda, que essa prática docente deva preparar nossas crianças para o uso das tecnologias desde pequenas, numa perspectiva de multiletramentos? E qual seria a principal diferença entre TIC, Tecnologias da Informação e Comunicação, e TDIC, né, Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação? Uma pergunta, né? Acho que eu começo pensando o seguinte, ela diz assim, de se preparar as crianças. Na verdade, hoje as crianças estão imersas nas tecnologias. Quer dizer, se nós não tivermos esse olhar aguçado do que mais do que nunca essas tecnologias têm que ser usadas a favor da aprendizagem e não como um desafio, né? Ou algum problema negativo, eu acho que aí nós estamos trabalhando na contramão. Então, um primeiro aspecto é pensar o seguinte, e hoje isso foi muito bem discutido durante o dia, como é que é o nome da... É a Stephanie? Não. Emanuele. A Emanuele. E se ela assistiu as 3 palestras, né, eu acho que foi assim uma retomada, né? Eu vejo hoje, em primeiro lugar,
que as políticas públicas têm que investir em formação tecnológica, discente e docente. Se investir bem na docente, automaticamente já temos quem vai ali trabalhar e saber adequar bem o que usar e como usar, né? Segundo, acho que tem que haver também, porque sempre fica naquela espera que alguém invista para que eu possa fazer um curso. Eu penso o seguinte, a pessoa tem vontade, isso tem que ser forte. Quantos docentes hoje, se você perguntar como é que você hoje está tão antenado, como é que você está usando tão bem as tecnologias, você teve oportunidade e tal, a pessoa foi atrás. A pessoa foi atrás de curso, trabalha em grupo de pesquisa, aprende com o outro. Então a gente usa demais a palavra compartilhar e, na verdade, na vida prática, esquece que isso é comum, né? Isso é o bom, né? Você sabe mais um pouco, eu estou aqui aprendendo. E eu posso seguir agora, dar um exemplo bem claro. Nós dois somos professores, cada um de nós atua num lugar. E à medida que o Roberval foi explanando sobre o assunto, como é uma área que a gente trabalha, que gosta, olha o interesse em compartilhar, em aprender, né? Agora, a questão é observar o seguinte, Maísa, e até para dizer a nossa jovem, né? Na verdade, discernir que tipo de tecnologias de comunicação a pessoa quer utilizar. Hoje de manhã nós vimos exemplos claros de uso permanente e constante, de uma forma prática, de um celular na sala. Quando nós ouvimos discurso de escolas, que a gente sabe que isso é comum no Brasil inteiro, de proibição. Então, surge um impasse aí do que usar, como usar, né? Eu brinquei há pouco, nós estávamos aqui, e uma dos nossos componentes do grupo, né, a professora Rose, vai fazer uma fala no nosso mestrado sobre as tecnologias. E aí eu disse a ela, puxa vida, olha, eles vão falar sobre o Prezi. Aí ela falou, eu só posso falar sobre editor de texto e tal. Você veja bem, está trazendo um novo conhecimento para docentes que, consequentemente, terão possibilidade de expandir esse conhecimento com outros, né? Então, eu falei demais, Roberval, acho que está sobrando fala para você aí desse. O que você sentiu? Para complementar, eu acho que nós temos uma cultura escolar ainda bastante arraigada no texto impresso, no que é prova, no que é válido, o que não é válido. Quando eu trabalho, por exemplo, eu tenho uma disciplina no curso de letras que chama Linguagem e Tecnologia Digital. Olha. E a gente não tem prova escrita, por exemplo, porque é linguagem e tecnologia digital, então tudo é digital. E no começo isso causa um estranhamento, porque então não vai ter prova, todo mundo dá prova, né? Então a noção o próprio aluno, né? Já tá... A noção do que é avaliação. Então acho que a gente precisa validar isso nas nossas práticas, validar que os alunos já trazem, por exemplo, eles podem fazer uma resenha digital, como mencionei há pouco, que os alunos trouxeram leram os textos e produziram uma resenha digital. Pode fazer uma apresentação, Pode fazer uma apresentação. Então, são outras formas que você já trabalha. Você tem um conhecimento, né, que é importante para aquela série, para aquele grupo. Agora, como você vai trabalhar aquele conhecimento, né, não precisa ser daquela outra forma. Como você avalia aquele conhecimento, não precisa ser daquela forma, né? E as pessoas falam, mas geralmente as pessoas falam, mas tem um diretor, tem não sei o quê. E quando você começa... E há proibição. Tem proibição. Que há escolas que proíbem. Cadê a prova tradicional, né? Mas eu acho que pode ter uma prova tradicional, mas pode ter outras. Não precisa ser só essa. Eu acho que a gente precisa achar esses espaços para validar isso, porque nós validamos isso. Né? Eu acho que precisa ter a escola trazendo o aluno trazendo essas narrativas, vendo que isso é importante, né? O texto impresso ele vai continuar escrevendo, mas outras formas também ele pode ter de construção de sentido. Isso faz muito, porque no final da história você não quer que ele entenda aquele conhecimento, por exemplo, como ele vai representar aquele conhecimento. Você tem inúmeras modalidades, que inclusive não precisa ser pelo digital, pode ser por uma outra maneira, né? Eu acho que essa questão, acho que da gente tentar sair um pouco desse modelo que a gente já estava aí, que o Milek falou, dessa cultura curricular e dessa outra cultura mais colaborativa. Eu acho que buscar espaço dentro desse contexto. E aí temos várias maneiras também de grupo de colaboração para tentar, mesmo que teu currículo da tua universidade não tenha ou que não teve, tem várias outras possibilidades que a gente tem hoje de formação continuada
que em outras épocas a gente não tinha, em outros modelos a gente não tinha, porque tinha Estão a questão do surgindo, espaço né? geográfico, não posso viajar, não posso fazer, isso também não é uma desculpa hoje em dia, né? Verdade, Apenas. não tem como. E ainda ela, a professora Linda respondeu, né, qual seria a principal diferença entre TIC e tecnologias da informação e comunicação e tecnologias digitais da informação e comunicação. Emanuela, se você perguntar para qualquer um de nós aqui do GTED, cada um tem um conceito para isso, né? Então depende da perspectiva de cada pesquisador. Eu, por exemplo, na minha tese eu só usei tecnologias digitais, tá bom? Uma pergunta para a professora Arlinda, do Eduardo Figueiredo. Dentro das perspectivas teóricas abordadas, qual seria o caminho indicado aos professores na sua prática discursiva virtual e também em sala de aula? Eduardo, eu de toda essa teoria, e acredito assim que a gente tem como refletir profundamente, perceber o que uma teoria, a outra retoma, né, esse estudo todo, que é na verdade até um diálogo, né, entre esses autores teóricos, né? Mas uma palavra ficou fortíssima para mim, que é exatamente essa questão que nós temos que ter da comunicação virtual e até da nossa postura em enxergar que regras existem no ambiente que estamos, porque isso muitas vezes não está nem explícito, é implícito em determinados locais, né? E essas regras de convivência virtuais, elas implicam que à medida que eu partilho, que eu quero colaborar, automaticamente, se eu venho com uma face positiva de inserir, de somar, eu também estou no aguardo de uma face positiva. E que muitas vezes é exatamente essa ruptura, quando uma pessoa, né, eu venho com uma estratégia positiva e, na verdade, eu recebo uma estratégia negativa, ou seja, de uma ironia, de uma gozação, de uma brincadeira, fora de local, de propósito, muitas vezes pode quebrar toda uma convivência. E eu vejo isso que pode ocorrer em grupos, por exemplo, que hoje a gente chama de grupo de docentes que permanentemente estão em comum, seja nas universidades, nas escolas, isso é comum, em grupos familiares, né? Por exemplo, grupos familiares, eu tive um exemplo claro de uns conhecidos que disseram que a família, à medida que houve a eleição, eles chegaram ao momento que eles começaram coisas que nunca ocorreu presencialmente, ocorreu rupturas familiares no ambiente, no WhatsApp, por causa de partidos políticos. Eu acho isso um verdadeiro absurdo, porque não é alguns chamaria até de uma expressão bem coloquial. Nossa, foram no WhatsApp lavar a roupa suja, né? Coisas que nunca fizeram claramente. Então isso é preocupante. Então eu vejo assim, que manter a polidez é eu saber as regras que eu quero para mim, eu tenho como princípio, que é a regra do outro, e isso é a base da interação. O que é para mim é para o outro e vice-versa, né? Então, eu vejo que tem muitos caminhos da gente ler, refletir, mas acho que cada um pensar exatamente qual é o seu caminho de polidez virtual, né? E a gente começa a perceber quando que ele não é o caminho adequado, quando você se vê invisível dentro de um grupo, ou que permanentemente alguém deixou alguma coisa em branco ou algum ponto, né? Obrigada, professora Arlinda. Uma pergunta para o professor Ruberval, do Jair Barreira. Você mencionou currículos. O que mudar nos currículos e nos referenciais em relação à pedagogia dos multiletramentos? Como ficam os currículos e os referenciais, fazendo essa relação com o currículo que você mencionou anteriormente? Então, tem vários estudos já que começaram a implementar a teoria dos multiletramentos em outros lugares. Vou dar só o exemplo da Austrália, quando começou isso lá. Tem um livro da Islana Snyder, que é uma pesquisadora, que chama Literacy Wars, que é Guerra de Letramentos. Que quando os multiletramentos entraram na prática, a mídia
e várias, né, imagina se agora, e aí as pessoas começaram a falar assim, mas e aí, onde que tem lugar para o tradicional, sabe? E aí veio toda uma questão dos métodos fônicos, toda uma briga por trás disso. Estou dizendo que quando você implementa isso, sempre tem uma reação também. Eu acho que os currículos, eles precisam trabalhar mais com o conceito de prática situada que os multiletramentos trabalham, né? Eles precisam trabalhar também com essa noção de construção de sentido. Eu acho que muitas vezes os currículos, eu vejo isso em vários lugares, a noção de currículo como lista de conteúdos. E não é disso que a gente está falando, né? Quando a gente está falando de construção de sentido, de ter outras leituras. Lembrando que a perspectiva dos multiletramentos também não foi feita só, é uma perspectiva educacional. Eu uso isso muito para o contexto de ensino de línguas, que é a minha área. Mas isso é trabalhado em estrangeira. Em 2006, eles já começaram a apresentar conceitos como multiletramentos, como multimodalidade, hipertexto, letramento crítico. Isso já foi implementado num currículo federal. Só que eram orientações, né? A ideia de que outros estados, outros lugares pudessem ter isso como algumas orientações para fazer os seus próprios currículos. Então, isso já tem em alguns lugares isso já acontece, né? Algumas pessoas têm trabalhado hoje em dia, por exemplo, em língua portuguesa, retomaram Bakhtin, retomaram os gêneros textuais. Tem grupos bastante fortes, né, nessa área, né? Fazendo pesquisa, trazendo as questões dos multiletramentos, juntando com essas teorias. Em outros lugares, eles, em vez de usarem o contexto de letramento, usam o conceito de numeramento, né? Então, isso já vem sendo trabalhado. Não é uma forma prescritiva, que eu vou dizer assim, olha, o currículo tem que ser dessa maneira. Eu acho que o currículo precisa ter algumas diretrizes gerais, do que tipo de ensino você está buscando, que tipo de aluno você quer formar, que tipo de sociedade você forma quando você opta por esse ou por aquele currículo. Eu acho que essa é uma discussão interessante que os multiletramentos vêm trazer. Desculpa, Jairo. Eu falei Jair, né? Ou um de nós, Jairo. Essa pergunta foi do Jairo. Pergunta da Débora Pitalughi para os dois. Em escolas, por exemplo, há uma tradição de prova escrita, um sistema tradicional de ensino, como mostrar aos pais que o multiletramento também faz com que os alunos aprendam, porque há por parte deles, dos pais, uma certa negativa, uma resistência. Quer falar primeiro? Mas quem que fez essa pergunta? Foi a Débora Pitalughi. Débora. É interessante que eu retomo aqui o meu período por 23 anos como diretora de escola. E eu me lembro de um aspecto importantíssimo que eu dizia sempre aos professores em reunião. Tragam sempre o máximo de comunicação aos pais nas reuniões. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com multiletramento, muitas vezes isso soa aos pais e não adianta a gente culpar, né, porque eles não entendem, né, não estão compreendendo a minha estratégia, meu trabalho, se eles não sabem o que é. Então, eu acho que um primeiro aspecto me veio até na medida que você fazia a pergunta, a questão assim, por que não, nas reuniões de pais, uma mini formação continuada? Isso é importante. E é importante que talvez eu retome até o assunto da questão da interação. Interação para mim também é esse, diálogo com o outro. Se eu já explico ao pai o que é e que estratégias eu vou utilizar na escola, por que será que, a que ponto algum pai vai se negar? Se ele sabe exatamente qual é o objetivo que você quer fazer, como fazer, e muitas vezes você provocando um pai a também colaborar em casa, né, com as atividades que serão feitas, com os trabalhos que serão, o pai se sentir útil nesse aspecto. E muitas vezes uma atividade que vai para casa não é imperativa, pelo contrário, é colaborativa, eu trouxe a minha ajuda, né? Eu não sei, é um olhar que eu tive. O que você eu acho que os multiletramentos eles vêm ampliar aquilo que a escola já faz. E o pai tem que saber como é que é isso, eu acho que, vezes, né? por exemplo, quando a gente fala de... Uma das questões importantes, eu falei de construção de sentido. Outra questão é a questão de pluralidade,
É a questão, quando a gente fala de cultura, por exemplo, que é uma das preocupações que eles tinham naquela época, era o contexto da globalização, era a questão da digitalidade e era também a questão cultural, sabe? Então, como é que a gente vê isso no currículo, por exemplo? Quando você ensina numa aula de arte, por exemplo, em que você tem modelos de arte dentro de um período modernista, europeu, e aquilo que é válido para trabalhar. Visão, né? Os multiletramentos vêm mostrar, olha, existe muito mais do que isso, né? Então, que cultura é essa? Qual que é o teu ponto de referência? Não é a cultura, como o Canclini menciona no texto dele, do contexto de hibridismo, por exemplo. Hibridismo cultural, quando ele fala, né? Então, não é aquela cultura com letra maiúscula mais, sabe? Como se tem essa cultura. Miscigenação, então, uma abertura. É uma pluralidade de cultura. E quando a gente fala de cultura, também se refere ao fazer da escola, sabe? Então, eu acho que os multiletramentos, eles não vêm deixar de lado algumas práticas. Eu acho que deixa de lado aquelas práticas que eram pautadas na descontextualização, na memorização, né? E aí, que não faz sentido mais hoje em dia. As pessoas não memorizam mais hoje em dia porque você tem tudo disponível, né? E talvez a pergunta que ela fez, até essa questão que era a cultura da prova, né? Então, para eu chegar a fazer uma mudança, a família tem que ser informada e mostrar que não existe uma forma de avaliar, e várias, né? E aí entra todas as práticas de multiletramento que colaboram muito. Porque a cultura da prova trabalha muito com o contexto impresso, né? Eu acho que pode coexistir as questões, porque a gente está falando de substituir uma coisa, né? Eu acho que, como eu mencionei, o design linguístico, ele continua sendo importante, mas eu acho que precisa ter outras formas de avaliar, de validar, de construir. De postura, porque a gente tem falado assim, olha, tem que ser criativo, tem que tomar decisão. Isso o Valquíria Montemor vem falando há muito tempo. E as pessoas, tem que ser criativo, tem que ser crítico, mas como é que isso você faz se não tem essa criatividade na escola, sabe? Se é sempre você mensura por lacunas, por múltipla escolha. Então tem que ter um outro espaço para isso também, desenvolver esse outro tipo de aluno. Tem um comentário da Gisele Morrilha e, na sequência, uma pergunta da Ariadne, de São Gabriel do Oeste, que é sobre o mesmo assunto, para o professor Ruberval. Então, a Gisele comenta assim: essas características, interatividade, colaboração e romper, transgredir as relações de poder, são pontos positivos e enriquecedores do uso das tecnologias. E aí a Ariadne pergunta, de que maneira os docentes já atuantes poderiam aplicar essas novas vertentes? Como poderiam aplicar na prática digital? Então, por exemplo, dentro de algumas práticas que eu mencionei, você tem o livro didático, você tem os textos, ou você tem vários outros materiais. Vou dar só um exemplo de alguns materiais que tem no livro da Roxane Rojo. Tem um material, tem uma aula que ela preparou que chama Chapeuzinho Vermelho na Cibercultura. Quer dizer, sabe, é uma aula que ela prepara todo esse contexto. Então, você está trabalhando com... É uma aula para educação inicial. Retoma, né? Você está dando o clássico, por exemplo, mas você está dando isso dentro de uma outra... Contemporânea. De uma outra roupagem. É claro que ele vai ter que ler aquele ali, ele vai ter que produzir um outro texto, ele vai ter que achar outras modalidades para representar aquilo, por exemplo. Então, essas são algumas. Numa aula de história, por exemplo, ele poderia ter produzir determinadas narrativas sobre um determinado contexto, fazendo uma crítica social com outras formas que eu acho que o multiletramento favorece. Eu acho que o conteúdo, o saber, o conhecimento, ele não é substituído. Eu acho que agora a forma como você trabalha o conhecimento, ou determinados conhecimentos também eu acho que não são importantes. Lembra quando a gente memorizava afluentes do rio, uma série de outras coisas? Eu acho que isso não faz mais sentido hoje em dia por um contexto de memória. Mas tem outros conhecimentos que são históricos, que estão aí, né, que as gerações precisam ter acesso. Eles são importantes. Agora, como você vai trabalhar isso, que é diferente, né? O de biologia, por exemplo, multiletramentos, tem tudo a se trabalhar dentro de um contexto digital, de 3D, de uma série de questões, ou produzindo de uma outra maneira, amplia a possibilidade de construção de sentido. Quando eu desenhava uma célula no quadro, por exemplo, ou quando colocava o aparelho circulatório, por exemplo, que era só por desenho, que era um giz azul e um giz vermelho, não era assim? Então, quando você fala de multiletramento, você pode fazer uma aula com outros recursos que o aluno vai aprender aquele conceito, só que de uma outra maneira, por exemplo, né?
É interessante, há pouco tempo, um determinado colega contando uma experiência exatamente num curso que vocês sabem, todo aquele espírito tradicional que é, no caso, na universidade, num curso de graduação no Direito. E o professor trouxe toda uma teoria sobre determinada área, né? E aí abriu a possibilidade, então vocês, quem é o grupo? E não era impositivo. Ele falou, olha, eu deixo livre, quem é o grupo que quer trabalhar sobre o direito do trabalho? E aí um grupo, tem esse tema, um grupo pegou o direito do trabalho. No dia da apresentação, aí ele disse que ele não sabia se ele morria de vergonha, o que ele fazia. Porque ele falou, meu Deus do céu, eu só impregnei minhas aulas de tradição, eu falando os 55 minutos e às vezes ouvindo. Ele chegou e pediu, professor, eu já trouxe aqui no notebook, ele abriu uma entrevista com o ministro do Trabalho, falando dos aspectos, ele fez um recorte bem intertextual, aí depois ele buscou uma entrevista com 2 advogados que eles fizeram, né? O que eles falavam sobre as novas, pegaram o assunto da PEC doméstica, né? E encerraram, fecharam o trabalho com uma discussão, montaram um mini grupo. Ele falou assim, quer dizer, para quem apresenta uma estratégia diariamente, os alunos trouxeram 3 diferentes, multiletramento. E para quem cobra só de uma maneira? Só de uma maneira, apresentaram 3 enfoques diferentes, a sala em silêncio, ouvindo, embevecidos. E não aprendeu o contexto no final? E aí, né? ele falou assim, puxa, eu falo assim, o que vocês têm para perguntar? Ninguém perguntava nada. Com os meninos, cada um levantava a mão o tempo todo que queria. Olha a interação com a aula, né? Sim, isso é um exemplo, né? O exemplo da humildade. O professor agradece, e eu achei mais importante. Eu acho que tem a ver com o conceito de desaprender, que eu falei. Desaprender. Ele agradeceu, né? No final da aula, que aquele momento para ele, enquanto docente, foi magnífico. Aí diz que virou mais um silêncio, assim, da reação dele. Aí, esse é um exemplo claro, né? Eu estou aprendendo com o meu aluno, né? E quando você dá um texto de 10 páginas, por exemplo, e pede para eles fazerem um resumo, eles copiam, às vezes, uma parte do começo, uma parte do meio, uma parte do fim e entrega, sabe? Se você pede para ele apresentar aquilo dentro de uma outra roupagem multimodal, o resultado é outro, né? É um exemplo claro, e o conteúdo foi trabalhado. Sobre a teoria da polidez, a Gisele Morrilha, ela parabeniza a professora Arlinda, diz que não tinha ouvido falar da teoria da polidez, mas com a sua fala ela ficou instigada a pesquisar mais. Pragmático. Né? E a Rosemary Regis, ela faz a seguinte pergunta: em que medida, neste nosso evento, né, o webinar, terceiro webinar GTED, podemos observar a teoria da polidez? Eu acho que em tudo. Eu vou dizer em que momento. Primeiro que nessa convivência virtual, nós todos aqui temos um espírito emanado, porque a troca de conhecimentos, é a oportunidade de interagir com colegas do Brasil inteiro, com pessoas que fizeram a sua inscrição e que a gente tem um olhar extremamente respeitoso, porque hoje, ao longo do dia, estão aqui conosco, somando, participando, né? E eu vejo que muitas vezes esse olhar dentro da tecnologia a gente precisa ter e precisa assumir. Quer dizer, há aqui entre nós, implicitamente, uma aceitação das regras de polidez virtual que deve existir. O do respeito, o da troca, da interação. Agora, no dia a dia, não vamos com isso achar que o nosso, né, o ambiente da tecnologia, e não precisamos ir longe, porque me chamou a atenção até ao estudar esse assunto, uma imagem que eu vi de Einstein, em que eles colocaram, e que pegaram uma frase do Einstein, e aquilo me provocou, né? A que ponto estamos formando uma geração de idiotas? E o texto que a pessoa trouxe, ele discutia, e bem de forma inquieta, essa questão que muitas vezes as pessoas estão trocando a conversa no almoço, na família, na sala de aula, convivendo olho no olho, pelo ambiente virtual. De famílias que estão hoje convidando para almoçar, quando cada um está num lugar pela tecnologia. E que às vezes esse excesso também tem provocado o distanciamento.
Não há o distanciamento ao se ver, mas não há o distanciamento ao se falar. Quer dizer, isso aí para nós que somos pesquisadores são novos assuntos para discutir, né? Até que ponto isso que vai ser. Mas aqui no nosso ambiente, com certeza, Rosi, eu acho que ele tem toda essa... Nós seguimos essa questão das regras, né? De postura, né? Nós temos ainda muitas perguntas e pouco tempo. Vou fazer mais uma para o professor Roberval, da Kátia Godoy. A pergunta é: de que forma podemos trabalhar essas questões de design audiovisual, espacial, gestual e linguístico na formação de professores? Você tem algum relato de experiência que você vivenciou? Então, eu trabalhava isso de forma isolada quando eu trabalhava isso com os professores. Eu fiz uma experiência essa semana na graduação. Eu comecei dentro dessa disciplina de linguagens. E aí eu trabalhei antes, trabalhávamos o texto, fazíamos análise, por exemplo, multimodal de vídeo, de propaganda, e começávamos a fazer essa leitura do todo, né? Como é que entender os elementos do design para poder entender os textos. Eu comecei a fazer agora separadamente. Eu dividi o grupo em 5 designs. E cada um começou a trabalhar com essas questões. Eu acho que a ideia de eles terem essa sensibilidade de entender cada um dos designs. Aguçar, né? O sentido, porque assim, a gente não tem a sensibilidade do ouvir, por exemplo, sabe? Você sabe que aquilo te causa uma estranheza ou aquilo te causa uma emoção. O aluno é consumidor disso. Mas o aluno tem essa sensibilidade, por exemplo, do ouvir. Uma outra sensibilidade que a gente não tem, talvez, é o ver. O James Dee é um dos autores dos multiletramentos também. Ele fala que uma das habilidades que a gente deveria ter é o viewing, em inglês, que é o ver. Porque a gente aprecia o texto escrito e fala, nossa, como esse texto é bem escrito, né? E às vezes você não tem a sensibilidade de falar assim, nossa, como esse comercial foi bem organizado, olha o arranjo como foi feito, olha como as coisas são bem articuladas. Então eu acho que talvez a gente precisava, não temos ainda, eu acho que muita coisa assim, no sentido de trabalhar com isso de forma mais sistematizada, talvez. Precisamos ainda olhar para isso. Eu acho que esse grupo mostrou que dá para trabalhar com 5 designs. Agora, por outro lado, ao mesmo tempo que eles mostram, olha, não é só o texto impresso e não o texto oral, que o texto pode ser dividido em 5, também ele limita a possibilidade de só enxergar de um jeito. De enxergar de 5 maneiras. Mas se troca entre si depois, você está possibilitando. Né? Mas tem coisas, por exemplo, pode ter outros letramentos, talvez, que... Será que esses 5 dá conta de todas as formas de construção de sentido? E não dá, vão né? surgir novos, hein? Porque tem coisas que você fala assim, eu não tenho palavras para dizer tal coisa, né? E às vezes nem outra forma também de dizer tal coisa. Porque a linguagem não foi... ou a gente não conseguiu mecanismos ainda de captar isso, né? A Santaella fala a nossa mente sempre foi híbrida, né? Talvez a gente não tinha essa capacidade de representar isso. Utilizar dessa agora forma, a gente tem a possibilidade de representar isso, mas mesmo que a gente representa sempre vai ser uma representação, uma invenção, né? Mas eu acho que talvez trabalhar com essas questões dessa sensibilidade de entender o texto de maneiras mais particulares, né? Mas também limitar em 5 designs, né? Também tem esse perigo. Mas assim, em termos de material prático e trabalhando com todas elas, tem alguns materiais que trabalham essa leitura multimodal, né? Isso já tem vários materiais que fazem leitura multimodal de várias perspectivas, dos multiletramentos, do discurso, da semiótica, já faz isso de uma certa maneira. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para a gente começar a estudar, né, sobre isso. Obrigada. Nós chegamos ao fim desse debate. Infelizmente, eu pude até ouvir vocês aí desse lado falarem e eu estava fazendo agrupamento aqui de umas perguntas e comentários do Pedro, da Débora, do Francis Mar, daqui de Campo Grande, Francis Mar sempre acompanhando os trabalhos do GTED, da Adriana, da Ariadne, da Imaculada, do Jairo e do João. Todos eles compartilham de uma angústia, né, da proibição e da resistência do uso das tecnologias digitais nas instituições de ensino como um todo.
E essa resistência não vem só por parte dos pais, e a desconfiança, como mencionaram aqui, vocês bem trouxeram à tona essa discussão, mas também por parte de muitos professores, muitos em final de carreira, como o professor Francis Mar coloca, e também, às vezes, por parte de alunos, né? Essa resistência acontece em todos os níveis do ensino, quando você propõe algo novo, não é só com o uso das tecnologias, né? O que incomoda aquele professor que dá a mesma aula há muitos anos, né? E a professora Arlinda falou em relação à formação. Sim, eu concordo que precisa ter uma formação permanente de professores para uso das tecnologias digitais, e não só apropriação técnica, mas uma reflexão crítica mesmo em relação a esse uso. Para que me serve? Né? O que eu vou fazer melhor aquilo que eu já faço bem? Né? Então, agora, vocês, professores, professora Arlinda, professor Ruberval, vocês têm 1 minutinho apenas para fazer o encerramento da fala de vocês, e se quiserem focar nesse assunto, fiquem à vontade. Né? Eu quero agradecer, além de ser membro do GTED aqui desde a sua formação, eu me considero decana nesse grupo, né? E eu venho participando desde o primeiro, então eu vejo assim que cada vez mais a gente expande essa nossa troca, essa nossa interação com pessoas do Brasil inteiro e de fora também, de Portugal, da Espanha. Então, eu desejo a todos que esse espírito de vontade de trocarmos, essa vontade de interagir, ela continue para sempre na nossa vida. Porque eu acho que enquanto docentes, enquanto aprendentes, nós somos a vida inteira. Somos com os nossos alunos, somos com os nossos colegas, e somos com tudo que nós buscamos, os nossos livros, os estudos, as pesquisas. Muito obrigada, Cristina, ao grupo inteiro que aqui está junto, e a todos vocês que fizeram sua inscrição e estão conosco aqui nessa tarde, nesse dia, para todos nós, bastante significativo. E um grande abraço, Ruberval. Foi um prazer muito grande a gente estar junto nessa conversa aqui hoje. Eu queria finalizar fazendo um apanhado do que eles disseram. Eu acho que a escola está com os dias contados com esse tipo de controle que as pessoas estão começando, vários mencionaram aqui, né, do celular, do problema de não ter uma aprendizagem ubíqua e uma série de questões. Eu acho que a gente tem que começar a entender mais isso, mas não é só usar isso com a tecnologia também, como se fosse uma novidade, ou as pessoas usam porque vai motivar o aluno. Não é uma noção de motivar o aluno, é toda uma mudança conceitual do que a gente está falando do digital, né? O que é um texto digital, o que é um texto impresso. Tem questões específicas, eu acho uma coisa que a gente tem que estudar, debater mais ainda, entender sobre as questões, senão parece que usam isso para motivar. Eu vejo que vários professores dizem assim, eu uso isso muito e motiva muito meus alunos, mas eu acho que precisa entender mais além disso, né? Entender como é que tem uma mudança, entender a epistemologia do digital. E compactuo com o que você disse, acho que o GTED é um grupo muito importante aqui em Campo Grande. Eu acho que não só em Campo Grande, que eu vejo que expandiu muito. E para mim é uma satisfação muito grande toda vez que a Cristina me convida para vir aqui. E é um grupo que a gente já mantém contato há muito tempo, né? Eu tenho um grande respeito pelo trabalho que é desenvolvido aqui na CDB sob a coordenação da Cristina. Então agradeço a Cristina novamente pelo convite, a Kátia pela organização também, a Maísa pela mediação e a Arlinda, que foi um prazer poder termos conversado aqui, um pouquinho sobre as questões que eu acho que nos unem, cada um de uma perspectiva, mas com muitas questões em comum. Muito obrigado. Obrigada a vocês, professora Arlinda Dorsa, professor Ruberval Maciel, e a vocês que participaram e fizeram também uma mesa redonda paralela aqui no nosso chat. Obrigada e aguardem, daqui a pouco tem a próxima mesa. Até mais. Valeu.